estamos mostrando isso. E a minha primeira pergunta, ela baseia-se nisso. As igrejas de hoje evidenciam o verdadeiro amor? Não é isso? Isso é muito sério. E veja o que diz a verdade prática. Leia de novo. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Então veja bem, quando ele diz que o amor é o elo, há três coisas que qualificam o amor cristão. Primeiro, o amor cristão ele é sacrificial. Não é isso? É a primeira coisa que nós devemos analisar. A segunda, ele é prático. E a terceira, ele é fundamentado em Cristo. Porque todo mundo pode ter amor, mas todo mundo pode se sacrificar, sim ou não? Em 1 Coríntios 13, Paulo diz, não é isso? Paulo diz que se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu doar os meus bens. Tem muita gente que doa os bens, mas é um sacrifício não em Cristo. É um amor filantrópico, é um amor para ser isento de pagar impostos, é uma filantropia só para mostrar para o povo que é bondoso, que é um Robin Hood, né? Como era o nome dele? Era Robin Hood? Robin Hood, né? Isso, a Madre Teresa. Ou seja, eu posso ser doador de bens, eu posso manifestar caridade. Aquele grande traficante no mundo, né? Como era o nome dele? Pablo Escobar. Ele praticava o bem, mas era fundamentado no amor de Cristo. Então, nem todo amor sacrificial é amor de verdade. Tem muita gente aí na internet que é contra dízimo, que é contra oferta, que é contra a contribuição. Aí ele diz assim, doe seu dinheiro para o pobre, não dê para a igreja. Pessoas assim, elas já são desqualificadas por um verdadeiro amor, porque eles sabem que existe igreja séria. Fala lá. Esse tipo de pessoas tem essas atitudes, tem um padrão na Bíblia. Judas. Tem um padrão. E isso é verdade. O padrão dessas pessoas são Judas. Porque lá em João 12, a mulher derramando perfume em Jesus, e o que Judas disse? Pronto. E Jesus, a Bíblia diz em Atos 10, 38, o qual andou por toda parte fazendo e curando a todos que eram oprimidos, não é isso? Mas, como falou o professor César, essas pessoas usam esses padrões, porque já é a primeira parte de que ele não quer estar numa igreja, seguir uma norma, porque a igreja primitiva, nós vamos falar isso daqui a pouco, ela tinha um amor, ela doava, mas ela não doava aleatório. Isso é bíblico. Ela não doava por vontade própria, no sentido de chegar e vamos dar isso aqui, nem vamos falar com ninguém. Não há esse princípio bíblico. Então, o amor cristão, ele tem três características. Quais são elas? Sacrifício, prático e fundamentado em Cristo, não é isso? Se esse amor não tiver essas três bases, não é um amor verdadeiro. Então, eu pergunto, tem muita igreja que está fazendo social. Tu está filmando, Caio? Estamos só começando aqui. Tem muita igreja que está fazendo social, mas quando você vê um pastor que já quer fazer o social e colocar em rede social, já está começando. Não é assim? Às vezes, o próprio social é uma maneira dissimulada de poder ter mais ingressos, mais recursos. Pronto. Aí, hoje o negócio vai pegar aqui. Tem muita gente usando o nome de Deus, de Bíblia, de igreja, e um suposto amor para dizer que vive o evangelho. Mas o amor verdadeiro, ele busca fazer sem querer ser visto. O amor verdadeiro, ele busca ser reconhecido no céu sem ter aplausos humanos. Esse é o verdadeiro amor. Então, há muitas igrejas que estão, é claro que nós não estamos aqui contrariando aquelas que fazem um trabalho social sério, aquelas que fazem um trabalho de comprometimento. Nós estamos falando daquelas que usam um amor de fachada, um amor que é sacrificial, mas não está fundamentado em, veja aí, 1 Coríntios 13, 34, 35, depois 1 João 3, 18. Vamos lá. 34 a 35. As mulheres estejam caladas, 1 Coríntios, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Aliás, João, rapaz. É João? É João, não é Corinto, não. João 13. 34, 35, aí 1 João 3, 18. Vamos lá. Tá. João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 35. Então, John Stott dizia que a marca de uma verdadeira igreja é o amor. E na falta desse verdadeiro amor, aí já se tem uma igreja falsa. A igreja verdadeira, a marca dela qual é? É o amor. É o verdadeiro amor. A marca da igreja não são as suas grandes teologias. Tem muita gente ensinando teologia sem amar. A marca de uma verdadeira igreja não é só a pregação. Tem muita gente que prega sem amar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro e aos demais, vocês me amam? Então, apacenta minhas ovelhas. Não pode ser pastor, igreja, sem ter o verdadeiro amor. Tem muita gente que tem filantropia, tem igreja, tem site, tem redes sociais, mas não tem. Tem uma administração boa, a gente chega lá, é tudo bem feito, templos bonitos, casas pastorais, tudo organizado, mas é uma igreja fria do amor. Os líderes são... Bota pra cá. Os líderes são todos orgulhosos, são grandes. Você entra, eles não falam com você, o crente não cumprimenta você. Inatingíveis, insensíveis. São igrejas grandes, com estruturas grandiosas, mas fria do amor. Não glorificam a Deus, não amam a palavra. Tem igreja aí que ela é grande, mas se entrar um pobre no meio dela, um mendigo no meio dela, os crentes se assustam. Porque na igreja nós temos madame, nós temos barões, nós temos pessoas de alto, e a igreja está se tornando um clube social. De modo que na hora que entra um ébrio, na hora que entra um drogado, a igreja... É um escândalo, a igreja fica com medo. Eu convivo com isso, gente, eu já vi isso. É interessante, meu pastor. É interessante considerar que Jesus ele traz esta ideia. O mundo ou as pessoas lá fora conhecerão que são os meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então Jesus começa a colocar que a maneira como seremos vistos como discípulo de Jesus é quando não há essa acepção, mas quando há de fato este amor.
Não é só discurso. Não é só discurso. Mas aí o que nós temos? Nós temos igrejas que elas se tornaram espaços da juventude, se tornaram espaços de escolas, elas se tornaram... Pode pra cá, Caio. Igrejas se tornaram espaços de escola, espaços de faculdade, espaços de política. É assim ou não é? O que tem igreja aí que se tornou espaço de política? E quando eu falei aqui sobre política, tinha crente aqui que dizia, pastor Aziel, ele é da esquerda, não é da direita. E eu sempre fui da Bíblia, porque eu não acho que o espaço da igreja é espaço para debater política. No dia a dia eu sou um cidadão, eu debato política com meu irmão, com a minha irmã, mas eu não posso trazer a política partidária para criar disputa entre os crentes. Não, eu tenho que falar aquilo que é verdade, aquilo que a igreja não deve aceitar, como aborto, droga. Quem não tem visto eu falar isso aqui? Falei. Me perguntaram, pastor Aziel, é da direita ou da esquerda? Eu disse, do centro. Qual centro? Diga a Bíblia. É só isso que eu sou. Agora, o negócio, hoje os crentes, na maioria os crentes estão tão doentes, que na hora que você fala uma coisa, olha, irmão, esse aí é da direita. Esse aí é da esquerda. Isso foi uma desgraça, uma miséria que entrou no meio da igreja. Vocês sabiam disso? E tem destruído a igreja. Para dividir a igreja. Então, preste bem atenção. A igreja ela não é espaço simplesmente para criar campo de futebol, para criar rádio, para criar TV. A igreja ela não é um espaço para ser multimídia. A igreja ela é um espaço onde deve ser desenvolvido o amor, as boas ações, a boa prática. É aqui na igreja que o mendigo tem que se sentir valorizado, o alcoólatra tem que se sentir valorizado, o negro tem que se sentir valorizado. É aqui na igreja que quando entra pelos portões da igreja, nem rico, nem pobre, nem branco, tem direitos diferenciados. Todos são iguais. Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há macho, nem... Todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que é evangelho. Então, quando a igreja não tem espaço para o amor, ela tem espaço, sabe para o quê? Ela tem espaço para a disputa, ela tem espaço para o egoísmo, ela tem espaço para a arrogância, ela tem espaço para a vantagem pessoal. Hoje tem igreja que o pátio dela é só para mostrar quem tem mais carro. Hoje tem igreja que o uso dela é só para mostrar quem tem a fachada mais bonita. São templos bonitos, igrejas bonitas, teólogos bonitos, programações bonitas, cantores famosos, pregadores caríssimos, propaganda caríssima, mas fria do amor. Eu estava agora em um restaurante, eu fui pregar, e eu estava em um restaurante muito chique, muito chique. E aí eu estava jantando com os irmãos e o pessoal da equipe que me levaram. Aí entrou um mendigo e disse assim, me dê um prato de comida. E aí todo mundo baixou a cabeça, e aí o rapaz do restaurante chegou, o garçom, e foi tirar. Eu disse, não, a mesa aqui está cheia de arroz, vai sobrar. Vamos dar para esse homem. Aí disse, não pode ser, não, mas eu quero que ele fique aqui. Então eu pedi para fazer o prato dele, fazer a marmita dele. Então, o que custa? Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Igreja não é shopping, igreja não é instituição qualquer, igreja não é sindicato, igreja não é uma associação, igreja não é um grupo de elite, igreja é um hospital aonde o ébrio, o pecador, o endemoniado vem tirar a sua passagem para a vida eterna. A igreja é o espaço de comunhão, de unidade, de amor. Veja aí 1 João 3,18, como é que diz? 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então pronto. Então aqui nós estamos mostrando que a igreja ela tem que manifestar o verdadeiro amor. Querido pastor, bota para cá, Caio. Verdade de Deus para o Brasil. Não deixe a sua igreja virar espaço simplesmente de mídia, espaço de escola teológica, espaço de grandes convenções. A sua igreja não deve ser espaço para abrir espaço para brigas, contendas, arrogância, disputa. Que a sua igreja seja o espaço do acolhimento, do amor, da unidade, da comunhão, da paixão, do bem-estar. Que na sua igreja o negro se sinta bem, o branco, o pequeno, o rico, o pobre, o culto, o inculto. Que a sua igreja seja vista como a igreja do amor e não apenas da televisão, nem da mídia, nem dos famosos. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Então vamos ao texto bíblico agora. Atos 4, 32 a 37. E era o coração e a alma da multidão daqueles que criam, e ninguém dizia que coisa alguma daquilo que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Isso. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia graça abundante. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Isso. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Muito bem. Como é que diz o verso 32? 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Veja que nós temos duas palavras, e multidão. Parece até um contrassenso. Não é isso? Nós temos e nós temos, mas a ênfase aqui da palavra multidão é tão somente para falar do mas mesmo tendo o crescimento, o que continuava? Eles continuavam só. Veja bem, e nós já falamos aqui que unidade não significa uniformidade, não é isso? Nós podemos ser unidos, mas sermos diferentes uns dos outros, porque cada um é diferente um do outro. Agora, as minhas diferenças, elas não dividem o corpo de Cristo. O mais importante é a gente entender que aqui a Bíblia está mostrando que eles eram um. Aqui nós temos o aspecto analógico, que é usada a palavra soma, que é corpo, para dar a ideia de unidade. E quando fala da unidade, quando a igreja cresce, quando a igreja aumenta, se ela viver no amor de Cristo, ela terá uma boa estrutura. Não importa se a igreja é grande ou se ela é pequena, não importa se ela é pequena ou se ela for grande. Se ela tiver o amor de Deus, quer seja ela pequena ou grande, o que vai acontecer?
a unidade vai continuar. Ela vai ser uma no mesmo sentimento, no mesmo amor, na mesma ideia, no mesmo padrão. Entenderam? A questão que tem irmão que diz, agora só porque essa igreja cresceu. Não, a questão não é se ela crescer, porque Deus quer que o seu povo cresça. Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que os discípulos cresçam. Isso está em Êxodo. A Bíblia diz que desceram com 70 pessoas e quando eles saíram de lá, era o quê? Mais de 2,5 milhões. Ou seja, crescimento. A Bíblia não é contra o crescimento. Quando você olha para a própria palavra de Deus, em Atos 6, a Bíblia diz que a igreja primitiva cresceu. Só que com tudo que cresce, vem o quê? Problemas. Nós já falamos isso aqui. Tudo que cresce vem com problemas. Mas, quando se tem amor no crescimento, não há divisão, não há contenda, não há racha, não há orgulho, não há vaidade, não há inveja. Porque a multidão pode crescer, a tecnologia pode aparecer, mas o amor, que é o fundamento de tudo, essa graça, que é o favor de Deus, faz com que a igreja ela seja unida. Sim, pode falar. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10, ele traz justamente esta ênfase. Ele diz que os irmãos deveriam viver em harmonia. Isso. E logo no final ele diz, tenha o mesmo parecer, estejam unidos em pensamento, em propósito. Ou seja, é possível ser, sim, uma multidão, a igreja terá expansão, mas se tem o amor de Cristo, a gente vai permanecer alinhado com isto, unido em pensamento, unido em propósito. Não caminham dois juntos, se não estamos de acordo. Isso, então, para os irmãos terem uma ideia, nós estamos observando isso aqui, que a igreja cresceu, com o crescimento vem o quê? O desafio. Mas nem o crescimento, nem os problemas dividiram a igreja. Ela continuou uma só. Que aqui o autor está falando dessa unidade interior. A unidade interior é porque todos estavam em Cristo e na vida deles estava o amor de Deus. E onde há o amor, não há divisão, não há contenda, não há espaço para briga, para competição, para rivalidade, porque todos têm o mesmo sentir. Aí o apóstolo São Paulo, a questão, gente, não é ser grande, não é ser pequeno, a questão não é ter teólogo, não é ter doutor. Eu pergunto aqui aos senhores, em Atos 13, a igreja tinha doutor? Tinha ou não tinha? Pronto, mas no meio daqueles doutores tinha pessoas pobres, tinha pessoas que não eram cultas, pronto. Mas se você analisar, o que fazia aquela igreja ter uma postura maravilhosa? Eles dependiam da presença do Espírito Santo. E aí o que trazia unidade era a doutrina e a presença do Espírito Santo. Todos sabiam que só estavam ali, não importava se era negro, se era branco, se era rico, se era pobre, eles sabiam que só estavam ali pela graça de Deus. Por que na igreja ninguém pode ser grande? Porque se o pastor, ele é culto, ele é inteligente, ele é formado, mas ele só está ali por causa da graça. E a irmãzinha que é pobre, que veio lá do interior, que não sabe ler, que também está na igreja adorando a Jesus, ela foi salva? Então eu vou me orgulhar do quê? Eu vou me exaltar do quê? Eu vou me achar soberbo do quê? Porque na igreja ninguém faz nada para ser salvo. Tudo é a graça de... Por isso que o apóstolo São Paulo, ele disse, o próprio Deus disse para ele, 12:9, a minha graça te basta. E o Paulo, quando ele diz assim, eu trabalhei mais do que os outros, aí ele depois não é assim não, vírgula, eu não, mas ou seja, na igreja nós só conseguimos algo pela, só fazemos algo pela, só temos direito pela, então quando você entra, pode pra cá, tu não pode se orgulhar, porque tu na igreja não valia nada, tu só estás na igreja pela graça, só prega pela graça, só canta pela graça, só vive pela graça, só desenvolve pela, e o crescimento da igreja nem depende do pastor, depende da graça de Deus. Aí, para não se zangar comigo, aí você se zanga com a Bíblia. 1 Coríntios 3, 6 e 9. Leia rapidinho. É que às vezes, pronto, o pastor fez a igreja crescer. Tu não faz coisa nenhuma, rapaz. Se não for a graça. Se não for a graça, nós estamos fritos. Eu plantei. Apolo regou. E o Apolinho regou. Qual é o nosso trabalho na obra de Deus? Plantar. É um plantar e o outro fazer o quê? Pronto. Eu planto e o outro? Pronto. Mas quem é que faz crescer? Mas Deus dá o crescimento. Então veja bem, na igreja eu não posso me orgulhar, porque tudo que tem na igreja, primeiro, quem foi que deu a salvação para a igreja? Quem morreu na cruz pela igreja? Pronto. Jesus, quando estava na cruz, ele botou 4 coisas nela. Pronto. Pastor Zé, 4. Primeiro lugar, ele crucificou, tá lá. Foi crucificado. Primeiro, um escrito. Este é o rei. Botaram ou não botaram? Segundo, quem era que estava lá? O próprio Jesus crucificado. Terceiro, a nossa dívida foi crucificada. 2,14 de Colossenses. E em quarto lugar, eu e você. Porque quando Jesus vai para a cruz, ele vai crucificando quem? Nós mesmos. Então me pergunta, aí eu vou ser o que na igreja? Tem gente grande, é nas empresas que são gerentes, que são diretores, não é assim? Agora na igreja, nem pastor é grande. Tu tá filmando, Caio? Bota pra cá. Nem pastor é grande, nem presidente, nem irmã do ciclo de oração, nem cantor, nem músico. Na igreja não tem ninguém grande, porque nós todos éramos o quê? Miseráveis. E fomos alcançados pela graça. Todos que estavam lá era graça. Tudo que temos, Romanos 11:36. Aí tu quer se orgulhar de quê na igreja? Meu Deus do céu. 11:36, vai. Porque dele, por ele, para ele. Por quê? Dele, e por ele, e para ele. E para ele. São todas as coisas. Então já quieta. Deixa de fobar. Deixa de se amostrar. Na igreja ninguém pode se orgulhar de nada. Na igreja nós só podemos glorificar. Pode ter o pastorzão grande, mas ele só não vai para o inferno pela graça. Pode ter a irmãzinha. É desse jeito. E o pastor, se ele for grandão e não viver na graça, ele vai para a desgraça. Porque na igreja nós só somos salvos pela... Efésios 2:8. Porque pela graça sois... Pronto. Não vivo mais eu, Paulo não disse? Pronto, mas Cristo vive. A vida que antes eu vivia, 2:20 de Gálatas. A vida que antes eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Tu só és alguma coisa pela graça. Oh, glória a Deus. Mas vamos lá. Então, observem bem, onde é que nós estamos aqui? Não, o texto. Olha lá, resumo da vida da igreja primitiva, não é isso?
Pronto. Aí quando nós atentamos para, aqui nós temos em Atos 32, 37, um pequeno resumo da igreja primitiva, porque nós temos 28 capítulos e nós não temos como declarar, definir toda a estrutura da vida da igreja primitiva, porque era muito longo. Aqui é só um resumo. Agora, vamos analisar que nós temos um padrão paralelo. Nós temos um padrão paralelo da vida da igreja. Atos 2, 42, como é que diz? Olha aí, isso. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Sim. Em cada alma havia temor, Isso. e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, veja bem, até o 47, nós não vamos ler aqui. Nós temos ali mostrando como era a vida da igreja. Qual é a diferença entre Atos 2, do 37, não é isso? Ao 47, não é isso? Do 37 ao 47 e Atos 4, do 32 ao 37. É do 43, né? Até o 47, não é isso? 43. Do 42 mesmo. 42 a 47. Nós temos um paralelo. Escute bem. Eu coloquei isso aqui? Não. Não, né? Mas nós temos aqui o padrão da vida cristã. O que acontece? Nós temos dois padrões que a Bíblia fala da igreja primitiva em Atos. Um é Atos 2, 42 a 47. Observem que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão e em toda a alma. Veja que aqui ele está dando a estrutura interior, a estrutura espiritual da igreja primitiva. Já em Atos 4, é a consequência dessa estrutura. Você entendeu? Por quê? Porque eu disse aqui agora há pouco que não adianta amor sem doutrina. Não adianta doações sem doutrina. Não adianta fazer, aqui o texto vai mostrar a generosidade da igreja, em Atos 4, não é isso? A generosidade da igreja, a pregação dos apóstolos e a generosidade de Barnabé. Mas por que Barnabé vai doar? É só porque ele tinha um sentimento de bondade? Um sentimento filantrópico? É porque ele estava cheio do quê? Do amor de Deus. Mas ele estava cheio também do Espírito Santo. Mas ele estava cheio também da graça. Mas ele estava cheio também da doutrina. Preste bem atenção que você não pode ler Atos 4 sem primeiro passar pelo 2:42. Porque eles perseveravam na... Por que eles faziam bem? Porque eles tinham doutrina. É aqui que nós queremos falar. Preste bem atenção. Como uma árvore que está recebendo nutrientes e manifesta os seus frutos. Porque é o seguinte, tem gente que quer ter o amor, mas sem a base do que é o verdadeiro. Então a Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, não era um sentimento, não era aquela ideia, vamos fazer o bem, vamos cuidar dos necessitados. Não, era uma dor e a doutrina vinha de quem era a essência do amor. E quem era a essência do amor? Tudo no verdadeiro cristianismo começa, a base maior é o... Porque João 3,16, como é que diz? Deus amou o... Ou seja, o cristianismo começa com o... Então a base não é um amor sentimental, filantrópico, platônico. A base é um amor da doutrina. E o próprio Cristo é a base desse amor. Isso aqui é muito interessante, porque tem crente aí que está querendo ensinar a fazer o bem, mas sem a doutrina. Quando você olha para Atos 4, ali não era uma prática simplesmente por fazer. Eles tinham o quê? Eles tinham um padrão. Então você não pode ler Atos 4, você não pode ler Atos 4, 32 a 37, sem primeiro ler Atos 2, 42 a 47. Porque eu não vai entender, e os dois textos são paralelos. Então veja bem, nós temos aqui em Atos, observem bem, puxe bem aqui, nós temos em Atos a igreja, vou colocar aqui rapidinho, a igreja real, né? E a igreja ideal. Nós temos a igreja em Atos o quê? Ideal e a igreja real. Quando você olha para Atos 2, é uma igreja ideal. Quando você vem para a igreja de Atos, capítulo 4, nós temos uma igreja. E quando você vai para o capítulo 5, nós continuamos com a igreja, porque nós temos dentro da igreja quem? Ananias e Safira. Ou seja, na igreja nunca vai deixar de ter um Judas, na igreja nunca vai deixar de ter, vamos lá, um Ananias e Safira, na igreja nunca vai deixar de ter um Alexandre, na igreja nunca vai deixar de ter aquele Himeneu, Fileto, né? Demas. Tinha vários. Os outros é porque ficaram com temor. A Bíblia diz, tinha vários. Mas por que esse aqui? E aí uma escalada de... Mas por que eu quero colocar isso aqui? E os nossos queridos irmãos que estão cultuando aí, entenda bem. É que a igreja ideal, ela é linda, é ou não é? Nós queremos aquela igreja ideal do amor, aquela igreja ideal da comunhão, aquela igreja que chora, aquela igreja que busca poder, aquela igreja que o pastor é o mais santo. Essa é a igreja? Só que no dia a dia a igreja, ela pode ser real, mas ela também é real. O Judas está no meio dela. Não é assim? A igreja na prática, ela tem os seus problemas. É isso que nós queremos colocar. Mesmo ela sendo cheia de Deus, mesmo ela... Vocês querem ver o que é uma igreja na prática? Uma igreja na prática, uma igreja real, é até o pastor sendo hipócrita. Pastor, eu não diga isso. Pois é. Até na igreja ideal, até o pastor presidente dela pode ser o quê? Um hipócrita. Eita. Pode ser um ladrão. E ele está dirigindo culto. E eu vou mostrar um pastorzão. Vamos ler aí, Gálatas 2:9. Ué? Tem que falar, não tem como. E a Bíblia. E outra coisa, tu não tem com que chiar, porque eu vou te mostrar na Bíblia. Vai, 2:9, bora, meu filho. 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram as colunas da igreja. Epa, só bichão, vai. Só bichão. A graça que esse me havia dado derramou as destas em comunhão comigo com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, a eles e a comunhão. Isso. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Porque Parei.
Peraí, isso aqui, É. isso aqui é a igreja. É a igreja. Isso aqui é a igreja. Porque tem irmão que fica, a minha igreja, ai, como eu sonho naquela igreja do amor, tá faltando pastor santo, tá faltando... Tu vai morrer, tu vai morrer. E essa igreja não vai? Não vai aparecer, porque no ideal, tudo é perfeito. Mas eu tenho que entender que a igreja no real, na prática, e tu quer ver como ela não é perfeita? O corpo de Cristo, que ele morre, é perfeito. A igreja, ela é feita de santos, mas santos homens. E aí você está vendo aqui agora um homem grandemente usado por Deus. Milagre, capa, até a sombra curava. Ideal, ele vai estragar, porque ele chegou lá. Ah, é verdade. E no dia que tu achar, porque tu tá atrás dela, mas no dia que tu é tão ruim, tu é tão ruim, desgraçado, que no dia que tu chegar aqui, tu acaba. Porque é o seguinte, nós falamos isso aqui, ambientes bons são contaminados por pessoas ruins. Às vezes o ambiente até é tão bom. Rapaz, às vezes o bairro é tão bom, mas tu chegou. Opa, nosso bairro aqui é na calma, né? Na paz. Até chegar o fulano. Do dia que aquela desgraça chegou, aí acabou a paz. Ou seja, olha a igreja ideal. A igreja ideal é linda ou não é? Quando eu dava aula de filosofia, que eu falava sobre Platão, que ele tratava muito sobre o ideal platônico, que ele falava sobre tudo começa no ideal, e aí quando vem para o real, ele falava isso. Mas no mundo ideal de Platão, o que ele sonhava e o que ele idealizava com o mundo político nunca deu. Entendeu? Porque o mundo ideal é bom ou não é? Vou explicar como é o mundo ideal. No mundo ideal, eu imagino essa mesa aqui. Ela é perfeita, é ou não é? Eu quero criar uma mesa linda. Mas para essa mesa estar aqui, eu tenho que ir para o mundo real. Eu tenho que ir para o mato, enfrentar a cobra. Eu tenho que, cortar a madeira. Essa madeira pode cair e matar alguém. Até que essa mesa chegue aqui. Agora, no mundo ideal, pronto, no mundo ideal, tu namora com a mulher que tu quiser. Ei, irmãozão solteiro. Tem mais que não quer casar, tem agora uns que querem ficar com a boneca. Né? Como é o nome daquela boneca? Reborn, né? Pois eles estão com a mulher. Aí eu ouvi um dizendo... Aí eu vim agora dizendo, não, eu acho bom ela porque ela não fala, ela não briga comigo, ela não zanga, ela não manda eu fazer nada. Aí pronto, esse é um mundo ideal. Só que no mundo real é o problema. A igreja, ela foi idealizada por Cristo e ela é perfeita, sim ou não? Agora no dia a dia, na prática, olha o Pedrão aí. E Pedro, chegando a Antioquia... Meu Deus, agora isso aqui, gente, é pior que eu não entendo a Bíblia não. Porque o Pedro era homem de Deus, aqui ele não era mais menino, ele já era um homem maduro, ele tinha visto Deus derramar o Espírito Santo lá em Atos 10, não é isso? Ele defendeu em Atos 11, não foi assim? E aí, quando estava com os gentios, ele comia com os gentios, vivia como gentil. Pronto. Aí na hora que veio um da parte de Tiago, olha aí. Olha aí. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque este era repreensível. Porque antes que tivessem chegado aqueles da parte de Tiago... Rapaz, irmão, se tu não entender isso aqui, tu vai largar a igreja direto. Aqui é a sua lição, o seu tema da classe dos jovens, né, que você vai falar. É verdade, é mesmo. Olha, rapaz, agora isso é pesado. Se nós não olharmos para a Bíblia, não deixar de ser crente. Porque o Pedro era um homem de Deus. Ele já tinha visto, Deus falou com ele, mostrou a visão, não foi assim? E agora o Pedro já está com a cabeça feita. Ele, quando estava com os gentios, né? Glória a Deus, vocês são salvos. A graça. Aí lá veio uns que nem Tiago mandou. Aí quando ele veio, ele saiu. Rapaz. Mas o problema de Pedro aqui é a hipocrisia. Ou seja, se eu fosse um membro da igreja de Pedro, o que ia acontecer nesse dia aí? Eu ia me desviar e nunca mais eu ia voltar lá, porque o Pedro não valia nada. Esse Pedro aqui é um safado. É assim, não é? Que o linguarudo diz. Falso, rapaz. Nós estamos aqui, aí ele dando amor pra gente, carinho, comendo aqui na nossa mesa. Na hora que chegou um judeu, esse homem saiu do nosso meio, rapaz. Aí Paulo viu aquela hipocrisia, saliência de... estragar. Aí Paulo disse, Aí pronto, lê. Comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi retirando e se apartou deles. Rapaz, seja um crente sincero, rapaz, seja um pastor sincero. Deixa de hipocrisia, deixa de molecagem. Seja um homem de Deus. O que tem para dizer, diga na cara. Chegou aqui a verdade, pronto. Mas o motivo aqui, os irmãos deixaram de ir para a igreja? Não. Porque o Pedro teve uma hipocrisia, mas o Paulo fez o quê? Repreendeu. E a Bíblia diz assim, e até o Barnabé. Tá bem aqui, ó. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Se alguém disse que a Bíblia é montagem, eu não colocaria isso aqui na Bíblia. Não é assim? Mas para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus, ela mostra o erro de Pedro, mostra a fraqueza de Pedro e até do Barnabé. Não esconde nada. Então, veja bem, aqui nós podemos observar dois padrões da igreja. Na igreja ideal, é muito perfeito, é ou não é? Mas na igreja real, tem problema ou não tem? Na igreja real, nunca vai faltar o Ananias, nunca vai faltar o Judas, nunca vai faltar o pastor Pedro, o Barnabé, que era o filho da Consola, não vai faltar. Agora uma coisa, eu tenho que entender, Pedro não morreu pela igreja, Paulo não morreu pela igreja, a graça não veio desses homens. Eles são homens que caminham para perfeito, mas não são perfeitos. A igreja vive pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Eita, rapaz, não é assim, irmãos? É coisa linda. Então nós temos dois padrões da igreja primitiva. Em Atos 2:42, ela é o quê? É a igreja ideal que é formada na doutrina. E na igreja de Atos 4, é a igreja real que ela já começa a praticar por causa da doutrina. Então não venha para cá com gracinha. Você que fica, por que não faz isso? Tu tem Bíblia? Hein? Pode pra cá, tu tem Bíblia, tu tem doutrina para tu tá falando em vamos doar bens, não é assim? Porque todos doam. O macumbeiro doa bem?
Hein? Ele doa ou não doa? O criminoso doa ou não doa? O chefe de gangue no bairro. Tem muito aí, bairro de facções, que o chefão lá da boca faz o bem pro povo. Sim ou não? Mas é desse amor que a Bíblia está falando? Sim. E esses que dizem assim, por que não doam isto, por que não doam aquilo? Pergunta se eles querem fazer a doação. Porque doar o que é dos outros é fácil. O da gente mesmo é É complicado. desse jeito. Então, veja bem. Agora, a segunda coisa. A Bíblia diz que essa igreja, ela recebeu o dom do Espírito Santo. E quando o dom do Espírito Santo entra, ele faz duas coisas nessa igreja primitiva. A primeira coisa que ele faz é a igreja ter a graça abundante. E a segunda coisa que ele faz é que a igreja pregue o evangelho, mas viva no amor para com o próximo. Porque, veja bem, o Senhor Jesus, ele ensinou que na vida de comunhão com ele, nós temos que ter duas coisas. O primeiro, maior mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as... E o segundo mandamento? Então, a vida cristã, ela é vertical e ela é horizontal. Vertical e horizontal. Primeiro, tudo começa com amor a Deus. Se tu não amas a Deus, tu é mentiroso, tu é falso. Isso só pode amar se estiver cheio de... Porque é um amor verdadeiro. É um amor que veio de Deus. Não é um amor de um sentimento. Não é um amor de uma filosofia. Não é uma ideologia. Então, o amor que vem de cima é o amor que vem de... Aí, quando eu estou cheio do amor de Deus, eu jogo para o próximo. Então, a igreja primitiva, ela tinha generosidade, a pregação dela era aceitável, ela tinha graça, porque o dom do Espírito Santo não era só para fazer crente pular e rodar. O dom do Espírito Santo era para duas coisas, fazer o crente amar e fazer o crente amar e fazer o crente o quê? Não. Duas coisas. Fazer o crente, pronto. Fazer o crente amar e fazer o crente ser generoso. Porque a minha pregação só vai prestar se eu estiver cheio do amor de Deus. Pode observar. Envia um missionário com uma boa mensagem, mas sem o amor. Generoso. Porque, veja bem, bote um professor na sala de aula só com conhecimento e sem o amor. Hein? Olha aí. Olha o que 1 Coríntios 8, rapidinho. Olha o que conhecimento e amor fazem. Vamos lá. 1 Coríntios 8 primeiro. 8 primeiro. Isso. Como é que diz? Ora, no tocante às coisas sacrificiais, aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Todos temos o quê? Ciência. É só o que tem na internet. Deus existe. É assim, o evangelho é verdadeiro. Olha, eu não creio nisso. Vá caçar o que fazer, rapaz. Todos estão cheios do quê? Ciência. Isso aqui pode discutir. Eu posso comer bode? É assim, não é? Eu posso comer leitão? Qual é a roupa que eu visto? Isso aí é só ciência. O dilúvio foi universal, foi local. Como é que vai ser o arrebatamento? Tem arrebatamento? É pós ou pré? Vá dormir, rapaz. Isso é só ciência que não vale nada. Vai. A ciência incha. Ai, parece um cururu dando explicação. Não é assim? Cururuzão. Veja bem. Pescoção, veja bem. Quando nós lemos esses manuscritos, a exegese, a análise sintática, nunca foi buscar um perdido para Jesus. Não é assim? Aí pronto, aí fica um monte de besta. Ele aí está certo, não é assim? Ele aí está certo, porque veja bem, dentro dessa análise, você vê que o verbo, quando ele faz essa ação, atingindo o objeto direto, que está no final, mas nós temos no final também aí o objeto indireto, e dentro dessa análise, o sujeito implícito, explícito, o aorista ingressivo. Essa ciência faz o quê? Incha. Agora o que o amor faz? Edifica. Veja se Jesus debatia a ciência. Veja se Jesus criava polêmica. Jesus amava as pessoas. Não é isso? Então veja bem, o dom do Espírito Santo nessa igreja primitiva, ele promovia o quê? Duas coisas que ele promovia. Que era que ele promovia? O amor a Deus. O amor a Deus e a generosidade. E a generosidade. Veja que o dom do Espírito Santo nessa igreja promovia amor a Deus e generosidade. Pronto. Até a pregação dos apóstolos eram inspiradas, mas eram cheias do quê? De amor e generosidade. Os líderes, irmão, que tem de líder, que não tem amor, que não tem generosidade, ele passa no carrãozão dele, nem uma carona pro membro ele dá. Marcos 10, 21, daquele jovem rico, né? É. Jesus olha, fita os olhos nos olhos dele e o amor, né? Tá vendo? Só de Jesus fazer isso. Amar Então- jovem rico, cheio de saúde, novo e rico e cheio de religião também. E veja que lá em Atos 2, 47, 42 a 47, está falando desse dom do Espírito que estava na igreja. Então por que o Barnabé vai ser bom? Por que essa igreja vai ser generosa? Ela tinha doutrina, e a doutrina conscientizava a igreja de como ela deveria viver. Então nós temos dois padrões que devemos analisar. Então veja bem, a pregação inspirada e comunhão generosa. Não é isso? Olha aí como é que diz. Vamos lá da pregação dos apóstolos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pronto, porque preste bem atenção, nós vamos já chegar lá. Esses líderes que tinham a abundante graça e que tinham a palavra, o pessoal vai depositar os bens aonde? Diga aí, aonde é que eles vão depositar? Aos pés deles. E se esses apóstolos que estavam na liderança, se eles não tivessem amor, doutrina e generosidade, o que eles iam fazer com os bens? Desviar. Eu vou já falar. A caixa 2. Então veja bem, é por isso que tem doutrina. Tem muito líder que não tem doutrina, tem muito líder que não tem um dom do Espírito Santo, ele não tem nem um amor vertical e nem um amor horizontal. Na hora que ele vê um irmão trazendo um bens para a igreja, depositando no cofre da igreja, ele vai depositar em que cofre? No cofre dele. Pessoal. Eita, rapaz. Mas esse negócio é lindo, né, a Bíblia? Porque veja bem, quem vai cuidar aqui dos bens, quem é que vai cuidar?
Os apóstolos. Eles vão depositar os pés de quem? Dos apóstolos. Mas a igreja tinha tanta confiança, porque o dom do Espírito Santo e a graça abundante que estava nos crentes, também estava em quem? Nos apóstolos. Apóstolo que tem Bíblia, apóstolo que tem graça abundante, apóstolo que tem o dom do Espírito Santo, ele ama primeiramente? E ele ama depois? E ele sabe que aquilo ali não é dele. Mas apóstolo que não tem o dom é um ladrão. Quando você vê apóstolo usando o evangelho para construir patrimônio, comprar fazendas, comprar terras, comprar bens com dinheiro da igreja, porque dele ele pode comprar, se ele tiver dinheiro ele pode ter a fazenda que ele quiser. É ou não é? Agora, quando ele usa o dinheiro para comprar, para si, desviando o que é dado da igreja. Um dia eu fui na casa de um irmão pastor. Cheguei lá, estava cheio de relógio na dispensa. Eu disse, rapaz, o que é isso aqui? Não é que eu fui para um culto de missões e os irmãos doaram. Escolhe um aí para tu. Eu disse, ei, desgraçado. Vocês estão entendendo? Aí os crentes ficam com isso, na hora que faz aquele movimento. Meu irmão, deixe de entender, porque só pode doar bens e só pode cuidar bem quem tem doutrina. Um homem cheio de Deus, ele não vai subtrair, ele não vai tirar o que é da igreja para o bolso dele. Quando você vê um líder num culto só insistindo em dinheiro, foi isso que Billy Graham fez na campanha dele, o pastor Zé Gonçalves fala isso no livro dele. Quando você vê um pastor só no emocional, falando em dinheiro, pode ir atrás que ele é um ladrão. Quando ele começa a oprimir os crentes, se tu não der, Deus vai te amaldiçoar, olha, tu vai ficar pobre. E você vê ele andando de carro de luxo, tenha medo desse obreiro. Porque um obreiro cheio de Deus, ele não pega no que é da igreja. Negócio pesado. Não é isso? Então veja bem, olha o verso 32, vamos lá. 32. E era o coração e a alma da multidão daqueles que criam, e ninguém dizia que coisa alguma daquilo que possuía era sua própria. Aqui nós temos mudança de mental ali, eles tinham a mentalidade de Cristo. Entendeu? Porque se vocês analisarem, eles tinham uma mentalidade de Cristo, e a mentalidade que eles tinham aqui, duas coisas. Eles tinham uma mentalidade e eles tinham um propósito em comum. Só tinha em comum porque todos estavam em Cristo. Se eu estou em Cristo, esse aqui é diferente de mim. Se eu estou em Cristo, há superioridade no meio do grupo? Não, todos têm tudo. E quando você lê Filipenses 2 primeiro, aí Paulo diz, se alguma virtude, se alguma consolação, se algum conforto, completai o meu, e tende em vós, verso 5 mesmo, sentimento que houve em Cristo. Jesus tinha sentimento de grandeza, Jesus tinha sentimento de superioridade, Jesus rebaixava alguém, Jesus roubou dinheiro de alguém. Então se todos estivessem cheios de Cristo, o que ia acontecer com a igreja? Todos teriam tudo em comum. Sabe por que a igreja não tem tudo em comum? Porque a maioria dos crentes não estão com a mesma mentalidade de Jesus. Cheios de si, cheios de arrogância, cheios de prepotência. Eita, igreja linda, né, rapaz? Eita, rapaz. Aí, como eles não tinham nada, observem bem. Cadê aqui? Nós já falamos da característica. Eles tinham devoção ao Senhor e amor ao próximo. Era isso que marcava ele. Devoção temor ao Senhor, eles sabiam que Deus era a base, e eles tinham amor a quem? Ao próximo. Na vida deles havia abundante graça. Aí agora vem aos pés dos apóstolos. Veja que esses crentes aqui, eles tinham a posse, mas eles não tinham o domínio. Eles não tinham egoísmo, eles não tinham grandeza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é que eles vendessem tudo e dessem para os... Não, eles quando viam a necessidade de alguém, eles vendiam e levavam para quem? Para os apóstolos. Porque eles sabiam que na vida dos apóstolos havia abundante e o dom do Espírito Santo estava lá. E como eles tinham o dom e não o dão, viu? Eles tinham era o dom ou o midão, né? Eles não tinham o midão, eles tinham o dom. Porque tem pastor que tem o midão, entendeu? Ele não tem o dom, isso aqui é interessante. Ele não tem o dom, ele tem o midão. E o midão, se você botar nos pés dele, vai sumir o dinheiro da igreja. Você já viu aquele líder? Para cá. Eu fui chamado para dizer a verdade. E aqui mesmo. Jesus diz que aquilo que pregar dentro de casa tem que pregar no telhado. Por exemplo, tem pastor que tem medo de dar relatório na igreja. Sabe por que ele tem medo de dar o relatório? Porque ele está dizendo o midão. O midão é que os irmãos compram, os irmãos fazem uma festinha, os irmãos botam um negócio. Quando dá fé, o pastor vai lá e pega todo o dinheiro. Tem assim, mas tem homens de Deus sérios ou não tem? A igreja sabia que os apóstolos eram sérios. Isso aqui é tão sério, irmão, que no Velho Testamento, está lá em Números, também em Levítico, em especial Levítico, no capítulo 18, 19, você pode ler. Deus dizia assim, se te entregarem uma coisa, para você guardar, e o dono for buscar, e você disser que não estava no seu poder, ele ia ser sentenciado. Ou ele teria que provar que ele não pegou aquele bem. Rapaz, Deus é coisa séria. Então, por que eu vou entrar aqui na secretaria da igreja e vou pegar dinheiro da igreja? Aqui, nós temos o relatório direto. Eu nem entro em secretaria. Negócio sério. Um homem que tem abundante graça, ele não rouba dinheiro da igreja. E a igreja leva tudo aos seus, porque sabe que eles são o quê? Sinceros, transparentes e honestos. Isso aqui, colocar os pés, era fazer o quê? Uma transferência jurídica de administração dos recursos. E aqui você vê que os líderes, eles tanto estão pregando como eles estão administrando os negócios. Mas como eles veem que vão evoluir, lá no capítulo 6 eles pedem para criar um grupo para administrar as coisas. Eita, rapaz. Bora. Como é que está aí? Pronto, deixa eu ver aqui mais porque eu coloquei aqui. Em todos havia uma abundante graça. Vamos ver aí. Lucas 2,40. E Atos 6,8. Rapidinho. Lucas 2,40. Isso. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Marque essa palavra, o quê? E a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia e se fortalecia. É isso? E a graça de Deus estava sobre ele. Pronto. Aí quando você... Aí é João Batista, né? João Batista. Isso. Aí quando você vai para... É Jesus? Jesus. É, né? É Jesus. Jesus. Tem do João Batista também, né? Mas você vê Jesus, leia de novo. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Isso. E a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, ele crescia e se fortalecia. Qual era a causa disso?
Qual era a causa? Era a graça. Ou seja, ele só crescia, se fortalecia e estava tendo popularidade posteriormente por causa da 6:8 de Atos. Como é que diz 6:8? 6:8. Sim. 6:8. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Tá vendo? Ou seja, por causa do quê? Da graça. Ou seja, tanto Jesus, como os apóstolos, como Estevão, só estavam fazendo porque eles tinham abundante graça. E essa graça, está aqui nos pontos da lição, essa graça é o favor de Deus. Quando ela se manifesta pelo poder do Espírito Santo em nós, o mundo se volta para nós. O mundo não se volta para nós porque temos diploma. O mundo não se volta para nós porque temos inteligência. O mundo se volta para nós por causa da graça. Vamos lá. Essa é a graça maravilhosa. E aí, veja aí Atos 2:47. Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, os apóstolos se tornavam agradáveis ao povo por causa da graça. E por que eles se tornavam agradáveis? Olhem para cá, que eu tenho uma verdade de Deus aqui para o Brasil. Eles se tornavam agradáveis por causa da graça. Essa graça é porque, primeiro, eles viviam que eles pregavam. Segundo, a igreja via que eles tinham sinceridade e a Bíblia diz, e todos davam bom testemunho. Hoje, olha para cá agora, sabe por que muita gente está falando da igreja? Porque os escândalos de líderes, de homens, tanto em adultério, desvio de igreja, briga de pastor de convenção, briga por igreja, briga por espaço, pastor querendo abrir igreja no campo do outro, uma briga por espaço, não é cheios da graça, cheios da desgraça. Esse é um evangelho que envergonha, é um evangelho que divide, e ainda tem gente que diz, isso é bom para o reino. Bom para o reino não. Muitos países onde o ateísmo está dominando, onde o número está de pessoas não evangélicas que estão crescendo, é por causa de postura e comportamento irreverente de líderes sem temor de Deus. E aí a decepção que é grandiosa lá fora. Agora a Bíblia diz, em todos haviam abundante. Eles tinham graça dentro da igreja, mas lá fora, como é que diz? Como é que eles dizem aí? E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de quem? De todo o povo. Podem não aceitar o evangelho, mas uma coisa eles têm que dizer, essa igreja tem postura, esse pastor tem postura, é assim ou não é? Esse pastor é sério, não é um vagabundinho que tem ali perto da minha casa, não. A graça estava dentro deles, mas essa graça ultrapassava as fronteiras deles, o convívio eclesiástico ia para o lado de fora. Falei, hein? A gente chega, eles tinham uma tamanha reputação. Quantas vezes nós, no campo missionário e outros na cidade, a gente chega para evangelizar, falar de Cristo, e aí saiu alguns e diz assim, não, eu para ser crente como fulano, eu prefiro permanecer na minha religião. Ou seja, o mau testemunho que como crente estamos dando. Porque, pastor Adalberto, essa graça, ela era abrangente. Ela atingia tanto os líderes como os crentes tinham membros, os crentes tinham desejo de dar, porque estavam cheios de dar, mas eles também viam graça nos líderes, que também doavam. Vocês sabiam? Não era só os crentes que doavam, os líderes, e a prova é aqui, o quem é que vai doar aqui? Então, veja bem, tem líder, eu já vi, foi muito, irmão, vamos começar aqui uma campanha, venha, e ele é o primeiro a não dar. Eu acredito particularmente que, em qualquer trabalho, o líder, o pastor, deve ser o primeiro a encabeçar para dar bom exemplo. É o primeiro, pronto, irmão, é o seguinte, e não é negócio, eu vou botar um cheque, porque cheque ele surta. É assim, eu já vi, foi muito. Um irmão me contou de um, que ele fez uma campanha no meio da rua, olha, eu vou levantar 1.000 aqui, aqui já está o meu, aí ele botou, não o dinheiro. Aí pronto, aí quando o menino passou a salva, ele pegou e tirou o 1.000 dele. Isso é um pilantra, isso é assim ou não é? E tem muitos que andam nessa jogada. Tem deles que ficam, vamos levantar a campanha de 1 milhão, então diga logo, deu 500. É assim ou não é? Bota logo teus 500. Eita, meu Deus, eu tenho tanta coisa para dizer hoje, mas estou aqui me segurando. Mas é assim mesmo. Vai para cá, Lucas 2:25. Rápido, vamos lá. Eita Deus. Vai, bora para mim. Lucas 2:25. Sim. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Pronto. Esses homens da Bíblia, tanto no livro de Lucas, que eu estou fazendo, porque Lucas e Atos são correlatos. Então eu estou mostrando que todos eles tinham abundante graça, vida limpa, vida sincera, vida justa. E aí quando a Bíblia diz que os apóstolos davam testemunho, veja bem, o testemunho era eficaz, porque na vida deles havia um abundante, o que eles pregavam eles. Tem gente que dá um testemunho, mas não é um grande testemunho. Nem um eficaz, nem um testemunho eficaz. Porque não há abundante graça. Então, observem bem que nós estamos falando isso aqui. Interessante que essa igreja aqui, ela tinha pobres, meus irmãos. E para os irmãos terem uma ideia, essa igreja que mais cooperava, posteriormente ela vai ficar pobre. A igreja de Jerusalém vai ficar pobre. E quem é que vai ajudar a igreja de Jerusalém? Os gentios. A igreja que Paulo vai pregar, vai levantar a oferta para ajudar a igreja de... E por que Paulo queria fazer isso? Porque a igreja de Jerusalém era a igreja mãe, era onde tudo tinha como é. Então ele queria agora que aquela oferta não era só dinheiro, era uma oferta de gentios que estavam no mesmo patamar, na mesma união com ele, cheios da graça. Aqui eu vou descaracterizar um negócio. Quem dá oferta não fica rico. A oferta não é nem para enricar e nem para tornar o crente abençoado no sentido material. Porque a igreja que mais abençoou foi a igreja mas foi a igreja que mais ficou pobre. Só que tem uma coisa, quem semeia? Pronto, a regra é essa. Eclesiastes 11, lança o teu pão e depois de muitos dias... rapaz, coisa linda, meu Deus do céu. Então, veja bem, nós temos aqui o destaque para o líder Barnabé, não é isso? Que ele vai fazer a doação, mas o texto, ele encerra aí. Agora, encerra bem, não é assim? Pronto, já falamos isso aqui? A nossa lição no livro Pastor Zé Gonçalves,
ele trata sobre as redes sociais e a igreja. E eu coloquei aqui o seguinte, em primeiro lugar, nós colocamos aqui na tela, o que são as redes sociais? Olha, as redes sociais. As redes sociais é aquilo que são chamadas de plataforma digital. Conexão, comunicação, compartilhamento, informação, entretenimento, ambiente virtual, tudo é rede social. Agora, quais são os benefícios? Facilitação da comunicação. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo. Então, eu posso usar a internet para pregar o evangelho? Porque tem pregador que vai pregar, aí ele fica batendo. Eu não sou pregador midiático, tu é um besta. Porque todo pregador que prega o evangelho, ele é midiático. Por que Paulo está sendo conhecido aqui hoje? Hein? Pela exposição que ele teve. Não é assim? Por que Abraão é conhecido? Porque tem registro dele e da fé dele. O problema é quando o pregador é besta, ele quer se amostrar. Mas se um pregador sabe usar uma rede social para proclamar o evangelho, ele quer que o nome de Jesus seja celebrado, tem erro nisso? Aí tem pregador que não tem ninguém na internet, aí ele quer bater quem está na internet. Que tem um malandro, a gente sabe, mas que é bom é. Então, vamos parar com esse negócio. Nós não podemos usar as redes sociais para se autoproclamar ou para verdade. poder ter uma melhor agenda. As redes sociais devem servir perfeitamente para a propagação do evangelho e que ele cresça e que a gente E diminua. pastor Adalberto, e não é da agora, naquele tempo, a Bíblia diz que lá na carta de João tinha um que já buscava o primado, já buscava em primeiro lugar. Tem gente que busca o primeiro lugar, o diabo buscou o primeiro lugar antes de ter internet. Não é assim? E hoje tem gente aí que está só pregando o evangelho, mas antes de ter internet, ele já buscava o primeiro. Ele não pregava o evangelho, como o senhor disse, para ver almas sendo salvas. Por isso que a questão não é a forma, é a intenção. Às vezes eu posso estar pregando sem internet e querendo ser grande. Eu posso estar batendo quem está na internet querendo ser grande. Agora, como ele falou ali, eu não devo ir para a internet na intenção, eu vou fazer agenda, eu quero like. Tu tem que querer santidade e ver o povo salvo. Se der resultado, você nem usa para a sua glória. Usa para a glória de quem? Pronto. Mas qual é o segundo benefício da internet? Acesso à informação cristã. Hoje, irmão, que a gente tem de acesso a livros, a grego, hebraico, aramaico, tudo é uma facilidade, sim ou não? Há 20 anos nós tínhamos isso? Então deixa de falar, rapaz. Não é assim? A rede social ela pode ser usada para um apoio. A gente cria grupo de oração, não cria. Até as finanças da igreja, aqui agora a gente criou um sistema que é tudo, todo crente sabe o que dá na igreja. Rapaz. Malefícios. Superficialidade nas redes. Tem irmão que o casamento não vale nada e ele fica, eu estou aqui, hoje é o nosso dia, amor. Cara limpa. Hoje é o nosso dia e todo mundo sabe que ele não vive com a esposa dele. Que preste. É só superficial ali. Pronto. Tem pastor que não ora de madrugada, aí ele para mostrar para o povo que ora, ele levanta de madrugada. Um dia desse eu vi um. Aí eu estou aqui de joelho. A luz apagada e só a cara do celular pegando a luz dele. Há horas que eu estou aqui. Superficial ali, eu não posso usar a rede social para o quê? Para superficialidade. Segundo, comparações que geram inveja, ansiedade e frustração. Pronto. Vocês já viram lá? Eu estou com 1000 curtidas. Besta. Não é assim ou não é? Não é irmã, aqui não é para qualquer um, não. Eu botei um vídeo aí, em menos de 1 hora, eu estou com 1000. Aí já é besteira. Porque isso gera o quê? Inveja, contenda. E às vezes a internet ela não dá o padrão de que aquilo que você recebe é bom ou não é. Porque eu vou dar um exemplo. Às vezes tem um pregador que está pregando uma boa mensagem, bíblica, cristocêntrica, com conteúdo, e tem quantas curtidas? Nada, 2, 3. Aí às vezes o cara está numa molecagem, falando besteira. Aí o quê? É like para todo lado. Você pode observar, quando é mensagem, não dá nada não. Agora na hora de dizer assim, fulano morreu, aí que bota aí um monte. É assim ou não é? Olha, até pastor, irmão, tem pastor que ele é tão esperto para ganhar gente, que ele diz, daqui a pouco, eu vou revelar um escândalo. Aí na mesma hora os crentes já ficam doidos, o irmão que está no comércio, eu não posso perder essa live. Uma coisa do diabo, irmão. Outra, exposição indevida e perda da vida devocional íntima. Tem irmão que usa tanto o celular, que perde o particular com Deus. Tem irmã que passa 2 horas e aí não liga mais para a Bíblia nem para a oração. Essa não é. Outra, a irmã vai tirar, é casada, a irmã vai tirar uma foto no celular. Não mostra aqui não, minha santa. Não é? Mas tem delas que já vão mesmo porque elas querem ser o quê? Sensual. Eu pergunto, é a internet que está fazendo ela pecar? É ela mesma, irmão, que já não presta. Aí ela pronto, é assim, aí eu faço um biquinho. Né? Aí ela taca um batonzão, né? Aí pronto, aí faz uma cara de sensualidade. Fecha o olho, né? Ou abre o olho demais. Aí o camarada que olha, se ela me quer, né? Assim. Exato. A internet, como muitos outros meios, não é bom nem ruim. O que faz ser bom ou ruim é a motivação daquele que Isso, usa. é só isso. Aí pronto, vamos lá. E como eram as redes sociais antigamente? Tinha rede social antigamente? Tinha. Por exemplo, tinha. Todo tempo teve rede social. As redes sociais naquela época, se alguém quiser saber do fuxico, ia para a praça. Entendeu? Pois era. Quando alguém estava desempregado, eles iam para onde? Para a praça. No grego era chamado de agora. Então, qualquer pessoa que quisesse arrumar alguma coisa, eu vou lá na praça. Porque na praça era o lugar de encontro, era a rede social. Era lugar de comércio, né? Para fazer de antigamente. Sim. No Equador, na cidade que morávamos, Ambato, quando chegava na segunda-feira, quando você queria alguém para trabalhar, Sim. você ia na praça. Aí, É não como tô dizendo, aí. é. Aí, enquanto eles estão ali, eles estão trocando as informações. Era a rede social, porque tem crente hoje, irmão, que não sabe. Olha, tu tá filmando isso aí direito, Caio? Isso aqui eu tô falando das redes sociais antigas. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, TikTok, Spotify, não sei o que mais, né? Mas tinha o quê? A praça. Quem quisesse ouvir um fuxico, ia para onde? Quem quiser saber que alguém está desempregado, ia para onde? Pronto. Então, eram as redes sociais. A barbearia era uma rede social. Os homens tudinho para lá, quando chegava lá para tirar a barba. Passava 2, 3 horas.
E aí, como é que tá? Tu tá não tendo notícia do fulano? Pá, o fulano morreu, né? Assim e tal. E a mulher do fulano tá traindo. Era assim ou não era? Rede social. Então ela vai. Agora, preste bem atenção. Eu coloquei aqui, nas redes sociais de antigamente, a Ágora, as sinagogas. E qual foi a maior rede social que Paulo usou para o evangelho chegar em todos os lugares? A palavra. As cartas. Ou seja, Paulo usava as cartas. E quando aquela carta chegava, como nem todo mundo sabia ler, sistema de correio, e ele levava a carta. Como nem todo mundo sabia ler, aí usava os arautos, os leitores, era assim ou não era? E aí pronto. E os judeus, para espalharem as coisas dele, eles iam para onde? Qual era o contato que todos sábados eles tinham? A sinagoga. Todo mundo se encontrava, rede social. E aí, como é que tá teu pai, tua avó? E teu tio, como é que tá? Irmão, isso não é da agora, não. Aí tem irmão que fica, essas redes sociais do inferno. Que negócio do inferno? Era até para falar mal de Jesus, estavam lá. Redes sociais. Aí prestem atenção. Olha o que o Gonzalez diz. A igreja primitiva desenvolveu um sistema de comunicação eficiente baseado em visitas apostólicas, cartas circulares e o ensino oral. A igreja primitiva tinha as redes. Ah, pronto. E fulano vai dizer pro fulano. E o fulano diz pro fulano. E o fulano diz pro... Pronto. Aí pronto, e assim vai. A igreja primitiva, no período medieval, usava púlpito, manuscritos, peregrinações, sermões, e aí vai. Cópias de manuscrito, cartas pastorais, concílio. As redes sociais antigas eram oralidade, cartas e pregações, relações familiares, cultura religiosa, espaço físico. Elas foram a formação da fé, a expansão do evangelho e a preservação do evangelho. Olha o que o Castelli diz. Redes sociais, antes do advento da internet, eram sistemas de interação e troca simbólica entre indivíduos unidos por vínculos sociais, familiares, religiosos e comerciais. Ou seja, sempre teve... Rede social, porque rede, já está dizendo, é o que faz uma comunicar. Pronto. Agora, aí eu coloquei aqui, que o Zé Gonçalves coloca, o que o Bauman dizia sobre as redes sociais. Na obra Vida para Consumo, ele destaca que a identidade se tornou um projeto individual moldado pela lógica de consumo. O que acontece? Hoje, o problema da rede social é que ela é marcada pelo isolamento, pela individual ali, pronto. Porque tinha uma vantagem. Quando a pessoa chegava na praça, tinha que ter comunicar, mas a comunicação era o quê? Física, pessoal. Pronto. E na internet, ela não é física. Não é isso? E ela não é física. Está vendo? Aí ela é prejudicial. Na obra Capitalismo Parasitório, ele diz o seguinte, aponta para um sistema capitalista que explora o desejo, transformando tudo, inclusive as relações, em mercado. Pronto, a mulher passa a ser uma mercadoria, o homem passa a ser uma mercadoria, até as relações. E aí, vocês podem ver isso aí, que é interessante. Aqui ele coloca quais os benefícios e os malefícios da internet para a igreja. Benefícios das redes sociais, alcance evangelístico global, transmissão de cultos com conteúdos edificantes, unidade de fé e comunidades dispersas. Ou seja, são os benefícios da comunicação. Malefícios, substituição da comunhão física pela virtude. Pronto. O irmão deixa de ir ao culto, olha, você pode ouvir nós aqui, mas não deixe de ir à sua igreja, não deixe de se congregar, porque ali tem um irmão que lhe ama, o irmão cuida de você, né? Superficialidade e espiritual. E culto ao ego. Tem gente que já vai pregar, usa o que ele está dizendo aqui. Já é superficial. Ele bota um bocado de câmera, aí ele diz assim, eu vou fazer isso bem aqui, eu vou falar isso bem aqui para dar like. Já tem gente que sabe que o que dá like, e aí já estão até... Tem deles aí que se programam para brigarem, mas não estão brigados não. Só para fazer o teatro. Rapaz, é muita molecagem, irmão. Aí tem deles que fazem show, aí o irmãozinho lá fica... Porque esse pessoal de idade avançada, a minha sogra, irmão, tem hora que eu fico com pena. Ela fica olhando na internet, aí ela vê um cachorro andando de bicicleta, não tem? Não faz? Aí diz, olha Zé, o pessoal agora está ensinando o cachorro a andar de bicicleta. Aí eu fico até com pena, meu Deus do céu. Porque esse pessoal da idade avançada pensa que é o quê? Que é real. Aí eu não, tem hora que eu até, não, minha sogra, isso aí não é não. Ou não, aí aqui, ó, andando de bicicleta. A internet é tão perigosa que ela monta, um rapaz me mostrou, e isso aqui preste bem atenção, viu, Caio? Isso aqui é um pastor me mostrou, o pastor Zé. Ele tira a foto desse daqui e tira uma foto de uma irmã. Aí ele coloca em andamento e bota os dois se beijando. Rapaz! Uma foto antiga. Uma foto antiga, não é só montagem. A IA está tão avançada que eu posso tomar uma foto antiga, atualizar e fazer ela movimentar. Como não, escute, um irmão pegou uma foto do meu pai e aí botou eu abraçando ele. Sim. E ele vem me dando um abraço. Exatamente. Meu Deus do céu. E aí o crente tem que ficar atento, viu, irmão? Fiquem atentos, porque nem tudo que está aí é verdade. Às vezes a pessoa faz uma montagem, não é isso? Com maldade, aí você já vai logo. Então na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim.